Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Esse é o quarto vídeo da nossa semana de oração e a pergunta que nós vamos responder hoje é: onde e quando orar? Em Mateus capítulo 6, verso 6 diz o seguinte: mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Nesse verso, a Bíblia nos motiva a ter um lugar secreto, um lugar reservado para falar com Deus. No verso 5, o que diz? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Aqui a palavra de Deus está condenando o farisaísmo. O que é isso? É o exibicionismo. É o fato de você querer mostrar para os outros, para que os outros vejam e ouçam que você é um cristão piedoso. E a Bíblia condena esse tipo de atitude. Porém, não existe um lugar certo para orar. Porque Jonas, capítulo 2, verso 1, diz assim: então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Então, nesse verso, nós já conseguimos descobrir que não existe um lugar certo para falar com Deus. Mas o importante é sempre falar com Deus. A pergunta agora é: quando nós devemos orar? Daniel orava 3 vezes por dia. Será que esse tem que ser o nosso padrão? Em Efésios, capítulo 6, verso 18, vamos ver o que diz. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 diz: nunca deixem de orar. A Bíblia nos orienta a orar em todos os momentos. Não podemos orar só na necessidade ou de vez em quando. Ela é o nosso principal meio de comunicação. Guarde isso no seu coração. A oração é o nosso principal meio de comunicação com Deus. E se surgir alguma insegurança, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, verso 26. Verso 26, que diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Às vezes na oração a gente se sente inseguro porque não sabe o que orar, mas o Espírito Santo ele é poderoso para levar a Deus até os nossos gemidos, que nem a gente consegue expressar em palavras. Jesus, guarde isso, Jesus era o homem mais ocupado que existiu no mundo, mas ele sempre tirava um tempo para orar. Mateus, capítulo 14, verso 23, diz assim: depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Jesus, como eu disse, ele sempre estava rodeado por pessoas, sempre fazendo milagres, curas, prodígios, mas quando ele observava que ele precisava orar, ele se afastava de tudo. Ele arrumava um tempo e ia orar. Por isso Jesus precisa ser o nosso maior exemplo em sempre orar, em sempre buscar um tempo para falar com ele. Deus abençoe.